Bem, boa tarde a todos os meus amigos. Boa tarde, não, boa noite, né? Boa noite. Hoje, dia 16 de janeiro de 2023, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, nos preparando para a nossa palestra pública das segundas-feiras. E hoje nós recebemos aqui a nossa irmã Carmen Matos, que fará o nosso estudo da noite de hoje, e o nosso tema é muitos e poucos, não é isso, Carmen? Muitos e poucos. Sim, muito e pouco. E o nosso estudo de hoje é do livro, deixa eu só pegar aqui o nomezinho do livro direitinho, é o livro Religião dos Espíritos. Esse livro, ele estuda a obra, o livro dos Espíritos. Essa obra aqui, ó, Religião dos Espíritos, né? E o nosso texto, deixa eu ver aqui, ele está em acordo, nossa, sumiu daqui, da questão 716 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de nós, é muito e pouco. E é reunião pública de 10 de abril de 1959, questão número 716 de O Livro dos Espíritos. Então, esse texto de Emmanuel é um comentário, uma reflexão da questão 716 de O Livro dos Espíritos. Então, nós vamos aqui, antes de iniciarmos a nossa reunião, fazer a leitura do nosso preparo. E o livrinho que eu escolhi para a gente fazer, o nosso preparo, deixa eu pegar o livrinho, estava aqui, meu Deus, o livrinho sumiu, eu vou pegar outro. É do livro Ânimo, esse livro aqui, ó, Ânimo. A mensagem que nós vamos ler hoje é O Sol Interior. Esse livro Ânimo é do Lourival Lopes. Há dentro de ti um sol que quer projetar raios o mais longe que puder. Não ponhas à frente dele um pano preto de lamentações, revoltas e materialismo. Deixa-o livre para expandir luz e calor. Quanto mais creres que tens este sol e que ele te é vida abundante, mais eliminas a escuridão interior e abres o otimismo e a esperança. Passas a desfrutar de uma paz que jamais esperavas possuir, e te aparece um mundo novo, mais claro, mais alegre, que te quer bem. Acredita no teu sol, põe luz no que fazes e confia no futuro. Deixa o teu sol interior brilhar e serás o primeiro a ser iluminado. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie, Senhor, nessa caminhada que estamos realizando, para que todos nós possamos chegar ao fim dessa jornada tendo um bom êxito. Te rogamos também, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram no momento em sofrimento, que todos eles, Pai, possam receber a Tua bênção, o amparo da espiritualidade amiga, o sustento que necessitam para continuar a sua caminhada. As dores, as dificuldades, às vezes são muitas, mas rogamos ao Mestre Jesus que console todos esses irmãos em aflição. E assim, envolvidos por essas bênçãos que sentimos cair sobre cada um de nós nesse momento, te rogamos, ó Pai, que nos abençoe sempre a nossa família, nossos bons propósitos, nossas casas espíritas e nos permita iniciar a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, a palavra está com a nossa irmã Carmen, ela tem até 7h35, porque nós tiramos 5 minutinhos dela, para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe, Carmen. Oi, eu não estou na tela grande, não sei porquê. Agora sim. Então, gente, a gente só tem a agradecer essa oportunidade de estarmos juntas, aqui, juntas, para essa reflexão e todas as vezes que a gente se depara com um tema
é sempre uma mexida que fazemos dentro da gente. E essa mexida eu espero que mexam vocês todas também, tá? Que vocês possam refletir sobre essa lição que Emmanuel nos traz, tão generosamente com o Chico Xavier, essa parceria que muitas vezes eu estava até pensando, meu Deus, eu acordo com o Chico Xavier e Emmanuel e durmo com os dois também, porque são tantas obras, tantos alertas, tantas lições importantes para nós, que é verdade. São companheiros que se dedicaram a nos ajudar na caminhada, porque muitas vezes as nossas incertezas nos fazem desviar de um caminho reto. E essa lição, muito e pouco, nos traz essa incerteza, né? Será que eu devo consumir? Será que é demais? Será que eu estou comprando demais? Será que é exagero? Né? Então, essa dualidade que nos traz essa incerteza do que é certo, do que é errado, se é muito, se é pouco, será que eu gasto? Será que eu invisto nisso? Será que eu compro? Será que não é demais? Será que eu exagero? É supérfluo? Então, essas inquietações, elas Emmanuel nos traz para que a gente possa fazer essa reflexão. E eu queria começar com o Livro dos Espíritos, que, como disse a Rose, esse livro, ele faz, como Emmanuel diz, ele faz simples comentários em O Livro dos Espíritos. E nessa questão 716, a gente vai ler a 715, que ela traz uma reflexão importante, e depois a gente lê a 716. Quem quiser acompanhar, está na parte 3ª do capítulo 5º das Leis Morais. E o título dessas questões, Kardec coloca como necessário e supérfluo. E a 715 diz assim, Kardec pergunta aos espíritos, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Olha só essa pergunta. Como nós podemos ter o limite, saber o quanto que é o necessário para a nossa vida, para a nossa existência, enfim. E aí os espíritos respondem, aquele que é ponderado, o que conhece por intuição, ou seja, aquele que é equilibrado, nós temos a intuição. Será que a gente já tem isso? Será que essa ponderação já faz parte da nossa vida? Então, ele fala, aquele que é ponderado conhece por intuição. Nós recebemos as intuições e muitas vezes tampamos o ouvido que não queremos saber. É ou não é, gente? Aí ele continua aqui, os espíritos continuam. Muitos só chegam a conhecê-lo, a ponderação, por experiência e à sua própria custa. Olha o que ele nos fala. Olha aqui, pessoal, não é assim fácil, não. Vocês vão ter que trabalhar bastante, vão ter que vir novamente aqui à Terra, por experiência, à sua própria custa. Ninguém vai fazer por nós. Esse desenvolvimento, essa ponderação, é um exercício cotidiano, digamos assim, de reencarnações que nós precisamos ter. Então, essa ponderação e essa intuição, nós só vamos conseguir ao longo das nossas existências, como ele fala aqui, por experiência à sua própria custa. E a 716, que é essa que Emmanuel coloca para trazer simples comentários, simples é a palavra dele, não é a minha, não. Ele fala que ele faz simples comentários. E a 716 diz assim, Kardec pergunta, mediante a organização que nos deu, ou seja, o nosso corpo físico, a nossa inteligência, a nossa razão, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Ou seja, já não está arrumado no nosso corpo, na nossa mente, as nossas necessidades? Kardec pergunta, e os espíritos dizem, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Vamos lembrar essa palavra insaciável aqui? Eu me lembrei
de uma, de uma entrevista, não, foi na audiência, enfim, com um governante nosso, que através, o juiz fez algumas questões a ele. Não vou falar o nome, mas tudo bem. E fez umas questões a ele, a questão era: por que você não se contenta? Você já tem tanto, você precisava estar roubando toda hora, roubando, cada vez mais, né? E aí a pessoa falou assim, ele disse: olha, eu sou insaciável, exatamente isso aqui. Eu quero sempre mais. Eu não me contentava com aquilo, então eu queria, então ele roubava mais 1% da transação, 2%, metade. E ele disse: eu sou viciado em ter as coisas. É exatamente isso aqui que ele está falando. Insaciável, homem insaciável. Por meio da organização que ele deu à natureza, ele traçou o limite das necessidades. Vamos pensar, vamos colocar uma coisa no nosso, na nossa mente aqui. Quando a gente vai comer demais, né? Repara, a natureza, o nosso corpo físico, diz a necessidade que nós, mais a gente quer mais, vamos um sorvete, vamos uma segunda taça, terceira taça, quarta taça, e assim por diante. Então a gente exagera, nós somos insaciáveis. Vamos ao reino animal. O leão, ele precisa do alimento, ele é carnívoro, então ele mata um outro animal para ele poder comer. Quando ele está de barriga cheia, pode passar uma manada de zebra que ele não está nem aí. Ele já está com a barriga cheia. Mas nós não. Nós exageramos em tudo. Né? É isso que ele está falando aqui, os espíritos nos dizem. Porém, eles continuam na 716. Os vícios lhe alteraram a Constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Ou seja, olha os tormentos voluntários aí, aquela lição, nós criamos essas necessidades que não são nossas. É isso que ele está falando aqui. E aí a gente vai ler um trechinho desse livro, Religião dos Espíritos, quando Emmanuel começa. É na bênção do pouco que rasgas de imediato a senda ideal para o sol da alegria. É na bênção do pouco. Será que eu tenho que ser miserável para ter esse sol da alegria? Não. É não se exceder, é não entrar nessa insatisfação de querer sempre mais, de querer sair desse limite de extrapolar, né? E aí ele continua aqui. Enquanto o muito é constrangido a sopesar, ou seja, a aumentar responsabilidades maiores no campo dos compromissos que envolvem o bem geral. Podes, com fruto do teu trabalho, semear a divina felicidade que nasce do coração. Ou seja, Jesus não criou nenhum obstáculo na riqueza, a pessoa ter recursos, de maneira nenhuma. Ele nunca disse que era contra as pessoas ricas, imagina. Mas isso aqui, ele extrapola, ele está trazendo o extrapolar. E a gente vai agora, nós vamos ver algumas. No livro do Simonetti, ele tem uma lição que o livro é Um Jeito de Ser Feliz. Simonetti foi um palestrante, ele desencarnou, acho que faz uns 6 anos, 5 anos mais ou menos. Um palestrante, ele tem algumas obras, várias obras, uma pessoa realmente que faz falta aqui nesse nosso plano terreno, né? Pela alegria com que ele fazia as palestras, os livros são interessantes, são até engraçados. E ele tem esse livro, Um Jeito de Ser Feliz, e ele tem uma mensagem que está no item As Medidas da Felicidade. Aí ele coloca assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. E aí ele coloca esse questionamento: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos? Aí ele coloca: com relação à vida material,
a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha a intuição aqui, a consciência tranquila que nos traz a coisa certa a fazer. Aí ele traz um exemplo interessante, que ele diz assim, um executivo, vamos pensar nesse exemplo que ele nos traz, um executivo com rendimento mensal de 200 salários mínimos, dá uns, sei lá, 200 mil reais, mais ou menos assim, aplicados inteiramente em favor de seus caprichos. Então, ele compra tudo, é iate, é casa, é mansão, é tudo. Conforto, bem-estar, sentir-se-á o mais infeliz dos mortais se reduzido à 10ª parte desse valor. Imagina que ele perde quase tudo, só a 10ª parte. Imagina o desespero. Nós já vimos até empresários, pessoas com recursos assim sobrando, vamos dizer, que cometeram, acabaram com sua vida, que não iam conseguir lidar sem aquilo tudo que ele já tinha. Ao passo, aí ele volta a reflexão do Simonetti. Já o operário do salário mínimo sentir-se-á no paraíso ao receber somente 10 vezes mais do que ele recebe. Então, repara, aquele empresário rico vai ser o maior desespero para ele, mas para o outro vai ser uma riqueza. Repara como ele fala da questão da relatividade, né, desse mundo. E voltando à questão em O Livro dos Espíritos, a questão da intuição, da coisa certa a fazer, que nós recebemos da espiritualidade. Nós sabemos que recebemos a intuição do certo, a nossa consciência, onde é que estão as leis divinas. Nós já sabemos, na nossa consciência. Então, essa intuição, ela vai bater com aquilo que é certo, daquilo que é errado de fazer. E a gente vai aqui nesse livro aqui, que tem 2 mensagens muito legais, que é O Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E essa lição, a primeira, é a lição 29, e ela se chama, Emmanuel colocou o nome de contentar-se. Olha só essa palavra, contentar-se. E aí ele coloca o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, e ele diz assim, resumindo, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vou repetir, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos colocar na nossa vida, não só de recursos, vamos dizer assim, toda a nossa vida, relacionamento, trabalho, família, tudo misturado. Será que a gente já se contentou com o que a gente tem? Com os agregados que chegaram? Será que a gente se revolta, isso não era para mim, Deus não está me ajudando? Contentar-se. E ele coloca assim, na lição, a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas da Terra. Ele fala da questão da posse, é uma loucura, loucura. A vida simples, fala Emmanuel, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. A vida simples. Vamos lembrar no nascimento do nosso mestre, Jesus, aonde que ele nasceu? Numa manjedoura, numa estrebaria, no meio dos animais. Por que o governador do planeta não nasceu num palácio, num berço de ouro cravejado por pedras? Repara, é o que ele fala, a vida simples. Ele quis mostrar exatamente isso, a simplicidade. E aí Emmanuel continua, esmagadora percentagem das súplicas terrestres, ou seja, aquilo que a gente pede ao alto, não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Gente, ele está dizendo que as pessoas pedem o quê? Eu quero ganhar na loteria, eu quero ser rico, eu quero mandar, eu quero ter posses. É o que ele está falando aqui. Ele deve saber, porque as rogativas chegam, deve passar por ele também.
Aí ele diz assim: pedem-se a Deus absurdos estranhos. Eu acho que os espíritos devem rolar de rir, né? Porque você quer ser milionário, você quer ter um iate, você quer ter uma mansão, né? Raras, olha o que ele fala, raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Então, o que a gente vê aqui, que nós, no nosso planejamento reencarnatório, né, a espiritualidade nos concedeu, Deus, através do nosso Pai Criador, misericordioso, ele nos deu aquilo que a gente precisava para desenvolver as nossas competências, as nossas pendengas aqui nesse orbe, nessa reencarnação. Mas a gente é insaciável, a gente quer mais, a gente não se conforma, é o que ele está falando aqui. E aqui no final, pulando um trechinho aqui, ele diz assim: se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Vamos pensar no que a gente está pedindo, né? A gente não se contar, não, eu quero essa pessoa longe da minha vida. Tira essa pessoa que não me pertence. Olha o contentar-se. Lembra-te de Paulo de Tarso, apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, que foi, olha o que ele está falando aqui, obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía. Foi obrigado. E nós? Será que a gente está longe disso? Paulo de Tarso? Nós, o que acontece? Quando nós fugimos dessa linha reta, que seria aquilo que nós precisamos, das aquisições necessárias para a nossa evolução, quando a gente se desvia, o que acontece? O retorno é muito pior. É que nem a gente se perde numa cidade. A gente está aqui em Jacarepaguá, vamos dizer, a gente vai lá para a região serrana. Aí a gente pega um atalho e a gente entra para um lugar completamente esquisito. O retorno, para a gente voltar ao roteiro certo, a gente vai levar mais tempo. É isso que está falando aqui. Quando nós somos obrigados a aprender a se contentar com o que a gente tem, penetrando o caminho das disciplinas acerbas. E aí ele termina aqui, Emmanuel. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Olha só o que ele nos diz, olha o recado. O que cabe a nós de contentar-se não é acomodar-se. Contentar-se é entender que muitas questões na nossa vida, nessa nossa existência aqui, são questões que são nossas, não é do outro, não é do vizinho, não é do irmão, não é do pai, não é nem do marido, são nossas. E a gente precisa contentar-se. Porque, às vezes, vem coisas, quando ele colocou isso, de ser obrigado, às vezes vem coisas na nossa vida que a gente não tem saída, senão contentar-se. Né? É o que ele está falando aqui. São questões nossas. E como ele fala aqui, você quer que alguém realize o aprendizado por ti? Não. Então, o que é nosso, a gente precisa saber, e essa questão do muito e do pouco, né, que ele está dizendo. E tem uma outra lição também, aqui ainda, no Caminho Verdade e Vida, que é a lição 56, que ela nos fala de lucros. E Emmanuel colocou na passagem de Lucas, que diz assim: e o que tens ajuntado para quem será? Nos fala Jesus. Ou seja, o exagero, o supérfluo. E ele começa assim: em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. E vamos pensar nessa nossa vida material, o que vem sempre às nossas
as nossas leituras, o que a gente conhece da vida, é lucro, as pessoas querem ganhar muito. Aí ele diz assim: o espírito do lucro, de lucro, perdão, alcança os setores mais singelos. Olha o que ele está falando para a gente aqui, hein? Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, eu trabalhei numa escola que tinha uma escola privada que a frequência, ou seja, as crianças tinham um nível social médio, alto, mais ou menos assim. Então, eram crianças que tinham poder aquisitivo. E aí, dos nossos trabalhos com as crianças, havia um material que nos era disponível, que nos era convidado a participar, que era a educação financeira para as crianças. E aí tinham várias atividades e probleminhas que a gente colocava para as crianças nos trazerem as respostas, e aí a gente ia trabalhando essa questão da educação financeira. E aí uma das histórias foi assim: vocês estão num shopping, vou trazer o que aconteceu. Vocês estão no shopping, aí vocês chegam no banheiro, encontram um celular. Olham para o lado, olham para o outro, não tem ninguém. O que vocês fazem? Aí o menino levantou a mão: tia, eu pego para mim. Ué, tá bom, tudo bem. Você pega para você. E o que você faz? Aí eu levo para... Você não vai levar na administração? Não. Eu pego para mim que eu faço coleção de celular roubado. Roubado não, achado. Que ele disse assim, aquela frase: achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Já escutaram isso? Então o menino falou para mim isso. Eu faço coleção. Eu fiquei estupefada. Eu digo: meu Deus, você não tem celular? Ah, mas eu gosto de fazer. E aí a gente até conversou com a família, né? Que eu imagino como é que uma família deixa um menino fazer coleção de celular achado. Mas, de fato, né? Então a família, o que acontece? A família, às vezes, é conivente. Ah, é coitadinho, né? Isso não é nada. Qual é o problema de ficar juntando? É o que ele está falando aqui. Interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. Vamos projetar isso lá na frente, de repente ele continua com esse vício de pegar dos outros aquilo que não lhe pertence. Repara só o que Emmanuel está falando aqui, que é tão atual. Aí ele continua aqui: a atualidade conta, olha o que ele está falando aqui, com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Então, ele não está sendo contra a mulher trabalhar. Vamos entender a palavra de Emmanuel aqui. Ele está falando do exagero, do lucro. Eu quero ganhar muito. Não tem aquela fala? Eu quero que meu filho tenha aquilo que eu não tive. Então, eu vou dar tudo o que ele quiser. Olha o perigo que Emmanuel está falando aqui. Você deixa a sua criança em algum lugar com alguém, ou seja, você destina outra pessoa para a educação do filho, para você ganhar muito dinheiro. Para quê? Para sustentar a criança? Beleza, ele não é contra isso, mas ele está falando do exagero. E ele continua aqui: nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Ou seja, eu preciso ganhar mais, então eu vou viajar, eu vou fazer hora extra. E aí, o que ele está falando aqui? Você delega para outro a educação do seu filho em nome do quê? Do lucro, de ganhar mais, de ter muito dinheiro. Por trás do sepulcro, continua aqui Emmanuel, ponto de chegada de todos que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? Ou seja, quando estivermos lá, quando partirmos, São Pedro vai perguntar: o que você trouxe na sua mochila? Eu trouxe sapatos, bolsos, relógios, carro. O que você trouxe? O que mais? Só isso? Isso é bem material, é lucro. Para que isso? O que você amealhou
de bens morais. E aí ele traz essa reflexão tão importante para nós, e ele diz assim: o infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Não é o que a gente ouve, né? Ah, eu quero dar uma vida sem problema, sem necessidades para os meus filhos, né? E o que acontece? Muitas vezes a gente extrapola essa questão e a gente está educando mal a criança, mostrando para ele que ele pode ter tudo, tudo que ele quiser, a hora que ele quiser, porque a mamãe e o papai vão trabalhar para caramba, para lutar, para que ele tenha bens materiais, que ele não sofra nenhum problema em relação à matéria. Então, ele traz essa mexida para a gente, né, Emmanuel, para que a gente possa entender essa questão do muito e do pouco, né? E aqui a gente vai no livro das Leis Morais da Vida, de Valdo e a benfeitora Joana de Ângeles. O título é Desperdício. Aí ele fala para a gente assim, só algumas frases. Desperdiçam alimentos em banquetes, recepções, festas extravagantes que disputam vaidades. Nossa, é o que a gente vê demais, né? Eu me lembro um texto da Madre Teresa de Calcutá, que ela participava de muitos desses congressos, banquetes, não sei o que, convidavam ela para... E ela olhava aquelas coisas, ela dizia assim, nossa, isso aqui, somente isso aqui, nessa parte, ia alimentar, sei lá, uns 10 doentes meus, né? Aí ela dizia, deixa eu levar essa água, que está aqui, essa garrafa cheia, vai embora para lá, ninguém bebeu nada, eu vou levar para os meus doentes, né? E ela foi muito criticada. Ela foi criticada porque ela recebia donativos, muitas vezes, de políticos, de empresários que não tinham conduta ética, mas ela dizia assim, olha, eu estou interessada naquilo que ele pode trazer de bem para os meus doentes. Esse recurso aqui, se não for para mim, vai ser para outra pessoa. Então, deixa ele dar, não tem problema, não. Depois ele vai ter que resolver suas questões, mas eu preciso do recurso. Se o recurso está disponível para mim, eu vou usá-lo. Então, ela foi muito criticada nesse sentido, né? Porque ela recebia esses donativos. E ela disse, olha, não tem importância nenhuma, o dinheiro não tem marca de ninguém, vai servir para ajudar a todos, né? Aí ele continua aqui, Joana de Ângeles, ela diz assim, desperdiçam medicamentos em prateleiras empoeiradas, aguardando no lar doenças que não chegarão, ou, em se apresentando, encontram-nos ultrapassados. Vamos pensar na nossa caixa de medicamentos, quantos medicamentos a gente compra e a gente toma alguns comprimidos e deixa lá. Ah, de repente a gente vai precisar depois. Não precisa nada. Quando a gente vai pegar, está expirado a validade. E aquele recurso que, de repente, ia trazer um benefício para alguém, a gente deixou com a gente e vai jogar no lixo. Ele continua aqui. Ela, Joana de Ângeles, desperdiçam trajes e agasalhos em armários fechados, que não voltarão a usar. Quantas roupas que não cabem na gente, casacos, e que a gente não vai usar nunca, e a gente deixa lá. Isso aqui é um desperdício, é o que ele está falando. Desperdiçam moedas irrecuperáveis em jogos e abusos de todo gênero, sem qualquer recato. Aqui, ela continua aqui. Desperdiçam a inteligência, a beleza, a cultura e a arte nos espetáculos do absurdo. É que ele está colocando que muitas vezes alguns espetáculos são espetáculos que não trazem nenhum momento de reflexão, nenhuma moralidade, são desperdiçados. Então, são criaturas inteligentes, talentosas. Vamos lembrar daquela lição, missão do homem inteligente na Terra. Né? A inteligência que nos foi dada, a gente está falando do desperdício aqui. O que a gente está fazendo com a nossa capacidade de reflexão, que a gente não traz algum benefício para o outro? É isso que a Joana está nos falando aqui.
E aí a gente vai dar uma continuada aqui no livro, Muito e Pouco. Emmanuel nos traz assim: é assim que solucionarás modestas despesas de conteúdo sublime. O que ele está dizendo? Que a gente pode fazer um pouquinho, sim, sim. Modestas despesas, quais sejam? Aí ele está dá um monte de exemplo. Um copo de leite para a criança necessitada. Todo mundo pode fazer. Uma sopa eventual para os que passam sem rumo. Todo mundo pode fazer também. O remédio para o doente esquecido. O socorro fraterno às mães caídas em abandono. O agasalho singelo aos hóspedes da calçada. O prato adequado ao enfermo difícil. O colchão que alivia o paralítico em sombra. A lembrança espontânea que ampara o menino triste. E aqui ele está dando vários exemplos de coisas pequenas que a gente não precisa mexer em todo o dinheiro direcionado para comida, para recursos que a gente tem, né? Mas são pequenas atitudes que fazem a diferença para aquele que não tem. Aí ele continua aqui. O serviço discreto às casas beneficentes, o livro renovador ao companheiro em desânimo, a gentileza para com o vizinho enjaulado na aprovação, a cooperação indiscriminada a esse ou aquele setor da luta. Não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir. Quantas pessoas falam assim: eu só vou ajudar quando me aposentar, que aí eu vou ter dinheiro. Eu só vou participar de algum trabalho quando eu tiver tempo. E aí, de repente, nos chama, olha, acabou seu tempo, expirou, vai embora, que você chega lá de mochila vazia. Então, é isso que ele está falando aqui. Não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir. Lembra-te de que os chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do muito, nem sempre podem auxiliar sem delongas, presas que são de suspeitas atrozes. Na defensiva do patrimônio. Quantas pessoas têm medo, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela tem recursos, aí ela disse assim: eu não vou ajudar, porque eu não sei para onde que vai o dinheiro, eu não tenho confiança. Então, você não vai dar dinheiro para ninguém, né? Então, a gente tem que fazer igual Jesus. Faz e passa. Faz a sua parte, né? Porque, quem sabe, naquele momento, aquele que você considera, ele deve beber, ele deve comprar droga, e aí é um problema dele. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer aquilo que a nossa... Repara quando a intuição nos vem, parece mentira. Quando vem uma intuição de alguma coisa que você precisa fazer, aparece uma necessidade, alguém precisando de alguma coisa. É aquela hora, é aquela intuição de, olha, é para você fazer hoje alguma coisa, hein? Então, vai adiante que vai aparecer. E aparece mesmo. Ou é uma mãe que está com uma criança na rua, mas também essa mãe deve ter alugado essa criança. E daí? E a criança vai ficar com fome por causa disso? Qual o problema? Não é problema nosso, né? A gente tem que fazer e passar, né? E vai embora. Aí Emmanuel continua aqui. Ora por eles, por todos, também é uma forma da gente praticar nossa caridade, em vez de reprochar-lhes a hesitação e a conduta. Porquanto, se tens amor, sairás de ti mesmo com o pouco abençoado que o Senhor te confia. E, de pronto, obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. Então, Emmanuel aqui nos traz essa reflexão tão importante do pouco e do muito, né? Que muitas vezes pessoas que a gente sabe, né, da trajetória, Irmã Dulce, né, com nada, com pouco, com nada. Quantos ela acolheu, quantos ela ajudou, com a sua forma carinhosa, com a sua perseverança, com a sua atitude firme, para que todos tivessem um acolhimento necessário, um acolhimento de amor, né? Tão necessário a várias criaturas.
E aqui, nesse livro aqui, Momentos de Meditação, Necessidades Reais, de Divaldo, ele diz assim: onde situes os teus interesses em torno deles, circularão as tuas necessidades. Aonde que a gente coloca o nosso tesouro? Onde colocarmos nosso tesouro, estão aí nossas necessidades. E essa lição trouxe para mim uma reflexão muito importante, né? Porque ficamos muitas vezes na incerteza: será que eu estou fazendo o máximo que eu posso, tanto de recurso quanto da minha disponibilidade? Será que esse muito, esse pouco, o que diz para mim, né? Que a gente possa trazer na nossa vida, né? O quanto que será que é pouco? O pouco para quem não tem nada, para quem precisa de uma palavra, é muito, né? E às vezes a pessoa tem muito e dá tão pouco, né? Então essa dualidade, recebe um dinheiro, alguma coisa que estava devendo, não sei o quê, o que eu faço com isso? Eu vou comprar sapatos, muitos sapatos, né? A pandemia nos trouxe uma reflexão importante, que a gente não precisa muito, ou não é? Olha só que lição importante a pandemia nos trouxe, que a gente não precisa de muito para as nossas necessidades. A gente precisa de pouco, a gente não precisa de muito, né? Então, que a gente possa fazer essa reflexão importante nas nossas vidas, desse pouco, desse muito, desse trabalho, né, que nos traz essa necessidade de estarmos vivenciando essas questões nessa nossa existência. Sabemos que estamos aqui de passagem, trazemos aquilo que amealhamos, né, traz outras existências, né, como fala Paulo de Tarso, que ele foi obrigado a contentar-se. E o que nós, na nossa vida, nessa nossa existência, estamos sendo obrigados, e muitas vezes nos revoltamos. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero tirar essas pessoas para me dar um alívio. É aquela história, né, que contam que um homem estava desesperado porque tinha uma família numerosa, filhos, e aí ainda a sogra veio morar com ele estava desesperado. Essa é uma história que conta, né, no meio espírita. E aí ele estava desesperado porque a sogra vinha morar com ele já tinha 4 filhos, e aí mais uma pessoa, mais uma boca, mais um problema. E aí ele foi lá no pastor, no líder espiritual, não sei, e aí ele pergunta: olha, eu estou com esse problemão, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí o pastor disse assim: compra um bode e põe no meio da sala. E aí ele comprou um bode e botou no meio da sala. E aí foi aquele transtorno todo, né? Imagina um bode no meio da sua sala. E aí ele, desesperado, 2 dias depois, ele foi lá no pastor e disse: olha, está pior do que antes, tira o bode. Aí ele foi lá, tirou o bode, nossa, ficou uma maravilha. Ficou uma maravilha. E é assim mesmo, né, que a gente tem que se contentar com as coisas que nos chegam na nossa vida, que são necessidades, são coisas necessárias para a nossa existência aqui, que a gente possa se contentar, e sendo obrigado, tudo bem, faz parte. Então, gente, a gente termina aqui com muita gratidão a Emanuel, novamente, por essa lição, por essa reflexão, também Joana de Ângeles, Kardec, no Livro dos Espíritos, toda a espiritualidade, que nos traz muita oportunidade, não é pouca, é muita oportunidade de reflexão, para que a gente possa melhorar essa nossa existência, amenizar as nossas dores, os nossos conflitos, com essas lições tão necessárias para a nossa vida. Então, que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos ser sempre muito gratos pelas oportunidades que nos chegam, apesar de sermos obrigados, que nós possamos trazer esse contentar-se com mais leveza, com mais amor do coração, com mais lucidez de que são situações necessárias na nossa existência. Então, que Jesus possa nos abençoar e obrigado à Casa de Francisco pela oportunidade mais uma vez.
Obrigado, minha amiga. Eu gostei muito da história do bode. Então, o negócio tem hora que vai ter que comprar os 3 ou 4 bodes para a gente botar na sala. Os 3 ou 4 bodes, que aí a gente tira e vê, ó, realmente melhorou. Muito boa essa história, realmente muito interessante e muito, assim, educativa, né? Muito educativa. Então, muito obrigada. Realmente eu gostei. Vai ser o tal a fila agora para comprar bode. Realmente muito boa. Então, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje. Lembrando aos companheiros que teremos hoje a nossa irradiação para encarnados físicos. Ana Constantino, como eu sei que o meu telefone às vezes tem problema com você, se você não receber a mensagem, você dá uma olhadinha no link da semana passada. E aí você entra pelo da semana passada. O final é 485. Mas eu vou mandar para você. Então, vamos encerrando aqui. E eu vou pedir para a nossa companheira Ana Constantino fazer a nossa prece de encerramento. Liga teu microfone. Teu som está baixinho. Teu som está baixinho. Agora melhorou. Vamos levar o pensamento em Deus, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga da casa de Francisco de Assis. E agradecer esse momento, essas reflexões que a nossa irmã Carmen nos trouxe. Agradecer a espiritualidade e a oportunidade desse estudo, desse momento conectado com o Mestre, essas lições de vida, que possamos levar para a nossa vida, pelo nosso dia a dia, todos esses ensinamentos. Agradecer a Deus pela nossa saúde, pela nossa força de vontade de estarmos aqui reunidos nesse estudo e pedir a permissão para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, um grande beijo para todos. Ana, já mandei para você, tá? Se você não conseguir ver, aí você dá uma olhadinha no da semana passada. O final é 485. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos vocês. E quinta-feira estaremos de volta, nossa reunião pública, e segunda-feira, dia 23, começamos os nossos cursos, às 16 horas, com o Livro dos Espíritos. Dia 23 de janeiro, tá bom? 16 horas, reiniciamos o nosso ano escolar. Todo mundo trazendo a sua bagagem, a sua mochila, seu material de estudos, que as aulas vão recomeçar dia 23. Então, um beijo no coração de todos. Um beijo. Quero agradecer os companheiros que têm colaborado conosco para a manutenção da nossa casa. O dinheiro que vocês têm mandado tem sido uma bênção para que nós possamos realizar o trabalho, pouco, que só ainda podemos fazer. Um dia será o muito, mas agradecemos demais. É muito importante essa colaboração que temos recebido de vocês. Que Deus os abençoe, que Deus dê a vocês 4, 5, 6 vezes o que vocês têm oferecido para aqueles que mais necessitam, tá bom? Tchau, gente. Até que um beijo. Fiquem com Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós. Tchau.